Chegamos aqui à fase 2 do seu curso de Python Orientação a Objeto e eu tenho algumas perguntas que têm que ser respondidas nessa aula. E a primeira delas é muito importante, por que você deve estudar orientação a objeto? Eu vou te responder. Outra coisa importante é a seguinte, como que o paradigma de orientação a objeto te ajuda a escrever códigos mais claros? E além disso, como a orientação a objeto vai te ajudar a escrever menos em projetos futuros? E uma pergunta que pode parecer maluca, mas vai te ajudar muito. Sabia que comer nada pode te ajudar a aprender orientação a objeto? Pois fica ligadinho até o final, porque todas essas perguntas aqui vão ser respondidas. Olá, pequeno gafanhoto! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula aqui, a fase 2 do seu curso em vídeo de Python com orientação a objeto. O meu nome é Gustavo Guanabara, eu sou seu professor, e no vídeo anterior a gente viu como que surgiu a orientação a objeto, qual foi a necessidade que foi criada. Nós falamos muito sobre a crise do software na década de 60, falamos sobre as grandes mentes que fizeram a orientação a objeto surgir, falamos que a orientação a objeto não é só linguagem, também tem análise e projeto de sistemas. E aí a gente chega aqui, onde eu vou te justificar por que se estuda a orientação a objeto hoje em dia, por que ela é tão importante, por que tantas linguagens de programação, além do Python, utilizam esse paradigma e por que ele facilita demais a criação de sistemas. Rapidinho, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já pensou em fazer cursos comigo? Poder tirar dúvidas diretamente com uma equipe especializada e ainda por cima conseguir tirar certificados sem precisar pagar nenhuma taxa extra? Pois é exatamente por isso que eu vim falar sobre o Estudonauta, que é um dos patrocinadores do nosso curso de Python. O Estudonauta é uma plataforma independente onde, pagando um valor fixo mensal, você pode fazer quantos cursos quiser, participar de um fórum exclusivo para tirar dúvidas, fazer a prova final de cada módulo e tirar vários certificados exclusivos, reconhecidos em território nacional e com código de validação para o seu empregador ou instituição de ensino conseguir verificar se é um documento verdadeiro. E além dos cursos de grande sucesso do curso em vídeo com plantão de dúvidas, você também vai poder acompanhar cursos exclusivos como linguagem C, C#, Kotlin, desenvolvimento para dispositivos Android, produção de vídeos e muito mais. Torne-se agora mesmo um aluno ou aluna do Estudonauta e aprenda ainda mais com as tecnologias do mercado. Inclusive, esse curso de Python também está disponível por lá, já com algumas aulas adiantadas. E é por isso que nessa fase 2 nós vamos responder a muitas perguntas, mas principalmente, quais são as vantagens de se aprender orientação a objeto. Porque não adianta nada você entender o que é objeto, o que é classe, como é que se instancia objetos e tudo mais, se você não sabe por que se programa orientado a objeto e por que ele é tão valioso hoje em dia no mercado de trabalho, por que as linguagens usam tanto a orientação a objeto. Então se prepara aí, porque chegou a hora da nossa teoria. E para falar em sistemas orientados a objeto, eu tenho que dar exemplos de sistemas. Só que eu vou fazer um pouco diferente. Eu não vou te dar exemplo de um sistema computacional. Eu vou te dar exemplo de um sistema real que com certeza você tem na sua vida. Mesmo que você não tenha um seu, você usa de alguém. Tem até aplicativo que aluga ele. O sistema que a gente vai falar é sobre carros, porque uma das coisas mais legais da orientação a objeto é que eu consigo explicar conceitos que são relativamente complicados, não complicado no sentido de difícil, complicado no sentido de complexo, de uma maneira simples, utilizando objetos e sistemas do dia a dia. E uma coisa é inegável. O carro é um sistema, e ele é composto por vários objetos. E se você não está conseguindo visualizar isso, eu vou te mostrar um vídeo aqui, se liga. O que você está vendo aí é simplesmente a montagem de um carro do zero. Inclusive, esse vídeo, quem tem direitos, é a FCA Latam, que na verdade agora é a Stellantis, é o grupo Stellantis. Você está vendo aí a montagem de um carro da Fiat, por exemplo. Poderia ser de qualquer outra marca. É que na verdade esse vídeo ficou bem legal. Ele mostra que um carro é composto de vários outros componentes, vários outros objetos. Inclusive, numa linha de montagem, não é a mesma pessoa que monta um carro do início ao fim. Isso porque se chama linha de montagem. Então, se você olhar bem, você tem a parte da carcaça. Essa carcaça vai recebendo as peças em cima. Depois que essas peças são soldadas, por grandes braços robôs, ele toma um banho de tinta, toma um banho lá de prime, de tinta, enfim, todo o componente lá. E depois vem pessoas e colocando pedaços. Ele vai montando o painel, vai colocando os componentes, vai poder ligando tudo até um carro ficar pronto, cara, leva algumas horas. Então, assim, um carro, ele é um grande sistema e ele é composto de vários pequenos objetos que são interconectados entre eles, muitas das vezes, e fazem todo o sistema funcionar como um único. Então é inegável que o carro é um sistema
e que ele é composto de várias peças. Inclusive, durante a montagem, o cara que monta, por exemplo, o volante, que bota o volante no lugar, provavelmente ele nem sabe como funciona o motor, ele nem está interessado em como que o motor se liga à barra de direção, enfim, né? Tô dando só um exemplo, porque eu consigo ter especialidades, eu consigo ter com que cada objeto que faz parte do sistema cuide do seu trabalho, única e exclusivamente. Vai guardando isso na cabeça, tudo isso que eu tô falando faz parte da teoria da orientação a objeto, que é exatamente os fundamentos que a gente está aprendendo aqui. Outra coisa muito importante que eu puxei lá no início, uma pergunta que eu falei que parecia maluca, que foi o seguinte: você sabia que comer nada vai te ajudar a aprender? E na verdade não é você não comer que vai fazer você aprender, não tem uma fórmula de sucesso inventando essas loucuras, não. É basicamente o termo comer nada, como está aparecendo aqui do lado, vai te ajudar a lembrar os 6 principais tipos de vantagem que a programação orientada a objeto traz para os sistemas, para os programadores e para todo o ecossistema envolvido nele. Na verdade, a gente vai se preocupar somente com as 6 primeiras letras do comer nada. É o C, o O, o M, o E, o R e o N. Então, sempre que você quiser lembrar quais são as grandes vantagens da programação orientada a objeto, você lembra de comer nada. Só que é só até o N, né? O A, o D e o A não servem para nada. E essas palavrinhas vão significar o seguinte, ó. O C é de confiabilidade, né, que é todo sistema orientado a objeto, ele é confiável. O O é de oportuno, já vou explicar cada um deles, relaxa. O M é de manutenível, o E é de extensível, o R é de reutilizável e o N, por fim, é de natural. Essas características que estão aparecendo aqui estão em várias bibliografias oficiais, né, que falam sobre orientação a objeto. Principalmente em concursos, às vezes caem as características de sistemas orientados a objeto. Então, essas características aqui, ó, confiabilidade, oportunidade, manutenibilidade, né, palavra difícil de falar, extensibilidade, reuso e naturalidade são características, sim, de sistemas orientados a objeto. Mas não adianta nada você decorar as palavras se você não sabe o significado. E eu vou mostrar o significado de cada uma delas usando como exemplo carro, que foi o exemplo que eu botei aqui para a gente poder aprender. E vamos começar com a primeira característica, que é confiável. Por que um sistema orientado a objeto ele é confiável? É porque o isolamento entre as partes gera algo mais seguro. E ao alterar uma das partes, nenhuma outra é afetada. Vamos botar um exemplo simples, o seguinte. Quando eu tenho um sistema composto de vários objetos, se um dos objetos é alterado, isso é, a funcionalidade de um objeto ou o tipo do objeto é alterado, e a interface, o retorno, a comunicação entre os objetos é mantida, eu não preciso mexer em nenhum outro objeto para poder fazer o meu sistema continuar funcionando. Então, como eu disse no vídeo anterior, né, quando eu falei sobre análise e desenvolvimento de sistemas, né, projeto e análise de sistemas orientados a objeto. Quando a gente, antes de sentar para programar, a gente idealiza o sistema, né, a gente faz os diagramas lá, tudo bonitinho. Você idealiza o que é uma classe, como que ela se comunica com um objeto, vai se comunicar com o outro, no diagrama lá de comunicação, e você mantém essa comunicação de acordo com o projeto, você pode alterar o interior desse objeto sem problema nenhum e nada vai ser afetado. Vou te dar um exemplo prático aqui usando o carro, né, o que a gente falou anteriormente. Por exemplo, você tem um carro, aí eu chego lá, né, tô usando meu carro e um pneu fura. Se eu trocar a roda de um carro por outra roda, seja por step ou eu vou na loja e coloco no lugar, eu preciso mexer em outra coisa no meu carro, só porque eu troquei a roda? Claro que tem que ser uma roda compatível, a quantidade de furos e tudo mais, o raio da roda, a especificação do pneu. Se eu seguir todas as especificações que estão no manual, eu posso tirar uma roda do meu carro, posso colocar outra e nada mais precisa ser alterado. Essa alteração não vai afetar em nada o meu carro. Essa é a característica de confiabilidade. Eu não preciso ficar mexendo em outras áreas do sistema se uma determinada área for alterada, contanto que eu siga as regras. E essa foi a letra C do comer nada. Agora vem o O. O O é de oportuno. O que é um software oportuno, né? A característica de oportunidade da orientação a objeto. Ao dividir tudo em partes, cada uma delas pode ser desenvolvida em paralelo. Basicamente, ó, vou usar o exemplo do carro. Você viu lá no vídeo. Quem monta a parte da frente do carro, provavelmente não é quem monta a parte do painel, não é quem bota os bancos. E na hora de fabricar as coisas, eu não preciso fazer, não, vamos lá, vamos fabricar o farol primeiro e depois nós vamos fabricar o banco. Não. Enquanto eu estou produzindo o carro, o farol e o banco podem estar sendo desenvolvidos ao mesmo tempo. No final, na hora da montagem, é que eu vou colocar eles na ordem, né, necessária. Não vou colocar o banco antes de pintar o carro, senão o banco vai ficar da cor do carro. Não estou falando sobre montagem, estou falando sobre fabricação. Então a oportunidade, né, um software orientado a objeto, ele é oportuno porque na hora em que eu vou desenvolver, se eu tenho uma equipe grande, eu planejei tudo bonitinho, eu consigo pegar as classes, né, os objetos, vamos botar um objeto que ainda não falamos de classe, isso vai ser no próximo vídeo. Então quem idealizou os objetos e criou as regras, como eu falei, distribui
os objetos para um monte de gente que vai desenvolver e todos eles podem desenvolver ao mesmo tempo. Eu não preciso deixar um objeto ficar pronto para poder criar outro. Ou seja, eu nunca vou ter um programador falando assim, olha só, eu não estou fazendo essa parte do sistema porque a outra parte está sendo desenvolvida ainda. Não. Se tudo foi planejado, se tudo foi modelado, você consegue mexer num pedaço, fabricar esse pedaço sem que os outros estejam prontos, seja qualquer que seja o pedaço. Isso é uma grande facilidade da área da programação e a gente chama isso de oportuno. Depois do O, a gente tem o M, lembra? Comer nada, que é manutenível. Um software com orientação a objeto, ele é de fácil manutenção, ou seja, atualizar ele é mais fácil. Uma pequena alteração vai beneficiar todas as partes relacionadas. É diferente, ó, não confunda manutenível com confiável. Lembra o confiável primeiro? O confiável é, eu posso tirar uma roda e colocar outra e eu não preciso alterar mais nada. Eu posso pegar um pedaço de software, mexer nele e eu não preciso mexer em mais nenhum outro. A manutenibilidade vai dizer o seguinte, eu posso mexer nessa parte e qualquer upgrade, qualquer melhoria que eu faça nessa, isso vai beneficiar as outras partes relacionadas. Tá, Guanabara, mas como é que ficaria num carro, por exemplo? Se eu pego esse carro, fabrico ele, tá, vendi, aí a pessoa que comprou esse carro vai lá, por exemplo, pega um outro motor mais potente e ainda assim compatível. Lembra que eu falei? Quando a gente segue as regras, tudo fica lindo. Isso tem no mundo dos carros também. Tem gente que pega motores de outros carros e adaptam para poder fazer funcionar. Num carro A, pega um motor de um carro B, né, mais potente, e bota no carro A. E aí, quando eu boto esse motor dentro do carro, todo o benefício de potência, todo o benefício que esse motor vai trazer, por exemplo, a potência, vai beneficiar as outras partes. E isso é muito legal na orientação a objeto. Eu consigo melhorar uma parte, se eu otimizo uma parte de um objeto e ele se torna mais veloz, mais eficiente, todos os outros objetos que utilizam ele também ganham essa velocidade, né? Se beneficiam dessa melhoria. Essa é a característica de manutenibilidade dos softwares em orientação a objeto. Depois do M, como é nada, vem o E, que é extensível. O software orientado a objeto ele tem que ser extensível, ou seja, um sistema não deve ser estático. Tudo deve mudar e crescer para permanecer útil. Ou seja, eu consigo pegar partes desse sistema e acoplar outras partes que não faziam parte inicialmente do projeto e, uma vez adaptado, né, e tudo funcionando, isso facilita, isso faz com que o projeto melhore ainda mais, sem eu precisar reconstruir todo o projeto. Vou usar o exemplo aqui do carro mais uma vez, como sempre. Pronto, botei esse carro aqui. Aí vamos imaginar que eu queira fazer uma viagem. Pô, a gente tem o porta-mala, tem o banco de trás, se a gente não tem filhos e tal, a gente pode usar o banco de trás, pode usar o porta-mala. Tá, mas eu preciso carregar mais coisas ainda. Eu preciso trocar de carro? Não, eu posso, por exemplo, botar um bagageiro, eu posso, por exemplo, instalar uma carretinha. Ou seja, eu estendi a capacidade de carregar coisas no meu carro. E se ela segue o mesmo padrão de conexão, por exemplo, se o meu carro tem lá aquele reboquezinho lá na traseira, eu consigo fazer isso. Claro que eu tenho que, né, adaptar, se eu não me engano tem uma lei, eu tenho que pagar um valor extra para o meu carro poder carregar uma carretinha, enfim, legalmente tem essa parada. Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte, para um software que tem certas funcionalidades, se eu quiser acrescentar outras funcionalidades, tudo fica mais facilitado se eu uso orientação a objeto. A gente vê isso todo, o seu celular, quando ele está com um software, né, numa versão, né, de 2024, features a esse sistema. Isso tudo é extensibilidade. Isso tudo é facilitado também com a programação orientada a objeto. Tá acompanhando? Não se perde, não. Depois do E tem o R de reutilizável. E essa parte foi uma das perguntas lá na frente que eu falei, em que você vai acabar escrevendo menos para projetos futuros. Lembra lá no início do vídeo? Porque o reuso, né, ser reutilizável é o seguinte, objetos que foram criados para um sistema podem ser aproveitados em outros sistemas. Vou usar o exemplo do carro aqui, ó. Por exemplo, você tem um carro, se você não conhece muito bem de carro, saiba que isso acontece, tá? Eu tenho um carro, sei lá, de uma marca, e eles têm um modelo. Vou usar um exemplo aqui, já usei a Fiat, para não falar que está sendo patrocinado pela Fiat. Eu vou, sei lá, vou usar a Volkswagen agora. A Volkswagen é campeã nisso. Então eu tenho um carro que é, sei lá, o Gol. E eu tenho um outro carro que é o Fox. Existe uma grande probabilidade do motor do Gol ser o mesmo motor do Fox. Isso por quê? Na hora de construir o carro, eu não preciso ficar construindo um motor para cada modelo, projetar um motor para cada modelo. Se os engenheiros lá da Volkswagen idealizaram um motor e esse motor ficou bom, eu consigo botar numa linha de carros, eu consigo botar em carros diferentes. E isso serve para vários fabricantes, tá? A Fiat hoje, né, que eu citei, ela é de um grupo chamado Stellantis. Então, por exemplo, eu tenho um carro que é da Jeep, só que o motor do meu carro da Jeep
foi fabricado pela Stellantis, e é o mesmo motor de um monte de Fiat, e é o mesmo motor de um monte de Citroën, é o mesmo motor de um monte de Peugeot. E isso facilita muito na fabricação do carro, porque eu não preciso ficar fabricando um carro todo, eu fabrico só a parte de fora. Às vezes a estrutura, né, a estrutura de baixo do carro, ela é a mesma para vários outros carros também. Isso facilita muito a linha de montagem. Eu fabrico centenas e milhares de vezes essa estrutura, esse motor, por exemplo, e eu uso esse mesmo motor em vários outros modelos de carro, inclusive de fabricantes diferentes. Isso acontece bastante. E tá, e software? Como é que eu faço isso? Se eu construir um software e eu, sei lá, idealizei ele todo e aí existe um objeto, um determinado objeto que eu posso usar em outros sistemas. Por exemplo, eu tenho um objeto que é a minha catraca de entrada de um prédio. E eu tenho um outro sistema que não vai falar sobre prédio, que vai falar sobre, sei lá, hospital, e eu tenho o diabo da catraca lá na entrada, eu não preciso reformular o meu objeto, eu não preciso começar do zero a escrever o objeto da catraca, que vai permitir a entrada das pessoas no hospital, porque eu já programei todo o sistema de catraca que tem lá no prédio que eu falei anteriormente. Então, o código de utilização da catraca eu posso utilizar em vários sistemas diferentes, eu não preciso reinventar a roda, eu consigo reaproveitar, é reutilizável também. E a orientação a objeto, ela facilita muito, porque quando eu crio vários sistemas, planejo os objetos de um sistema, quando eu tenho um outro, ou eu simplesmente pego o código desse objeto e jogo no outro sistema, ou faço algumas adaptações também, porque é necessário, mas eu não estou criando o software do zero, eu estou reutilizando esse software. E por último, mas não menos importante, na verdade eu diria que é uma das características mais importantes da orientação a objeto, é que tudo é muito natural. Tudo fica mais fácil de entender. E nós, programadores e até mesmo usuários, a maior parte da atenção fica nas funcionalidades e não nos detalhes de implementação, não nos detalhes de funcionamento interno das coisas. Então, quando eu sou um programador e eu uso um sistema orientado a objeto, né, quando eu uso uma biblioteca, por exemplo, orientada a objeto, eu não preciso saber como funciona em detalhes cada um dos modelos, cada uma das classes internas. É só eu saber o que eu preciso passar para ela e o que eu espero de resultado, o que ela vai fazer por mim. Isso torna as coisas muito mais fáceis de serem compreendidas. E eu, como programador, eu tenho menos trabalho. Meu código fica mais fácil de ler. Então, tinha uma pergunta lá no início também. O meu código ele fica muito mais compreensível. Quando eu tenho um código orientado a objeto, eu tenho simplesmente uma palavra, ponto, outra palavra, que pode ser um atributo, pode ser um método, depois a gente vai ver isso. Eu não preciso saber o funcionamento interno desse método, por exemplo. Eu preciso somente saber como que eu chamo ele, o que eu tenho que passar para ele e o que eu espero de volta. E se ele der um erro, que esteja tudo documentado. Olha, esse módulo, esse método, quando dá erro, te entrega dessa maneira. Isso tudo facilita muito a nossa vida. Você vai entender lá na frente. Esse tipo de aula, cara, essa aula aqui, ela é muito útil para, por exemplo, quando você evoluir bastante. Agora ela é muito instrutiva. Lá na frente, quando você pegar sistemas maiores e você tiver mais experiência, você vai falar assim, caraca, bem que o Guanabara falou lá na fase 2, lá do curso de Python Orientação a Objeto, ele falou que um software ele é confiável, ele é oportuno, ele é manutenível, ele é reutilizável, ele é natural, e agora eu consigo ver isso, eu consigo, né, comprovar que todas essas características são realidade. E um exemplo muito fácil que eu dou do natural é o seguinte, quando você vai comprar um carro, você precisa saber como funciona o motor por dentro? Precisa saber o que acontece quando você pisa no acelerador, o que acontece quando você pisa no freio? Claro que se você é um mecânico ou você é um engenheiro, você tem que sim saber. Mas se você é um usuário, não precisa. Se você é um cara que está especializado em trocar banco de carro, né, personalizar banco de carro, você não precisa saber do funcionamento do motor. Tudo é muito natural. Cada coisa faz a sua própria tarefa e você não precisa saber tudo isso. Então, como um usuário de carro, eu não preciso provar que eu preciso provar que eu sei dirigir, mas eu não preciso provar que eu sei como funciona todos os componentes por dentro. Você que é um profissional de tecnologia, com certeza você não sabe como funciona, por exemplo, tudo dentro de uma máquina. E se você sabe, parabéns, você é um bom profissional. Você não precisa saber como funciona tudo por dentro de uma inteligência artificial, por exemplo, mas se você sabe, você é um bom profissional. Mas para usar essas ferramentas, para usar um computador, você não precisa saber como ele funciona por dentro. Para usar uma IA, você também não precisa saber como funciona ele por dentro. É só saber o que eu tenho que pedir e o que eu tenho que esperar. Isso é a naturalidade. Essa é uma das principais características de sistemas orientados a objeto. E se você pegar do vídeo anterior, nenhuma dessas características era possível antes de surgirem as técnicas de orientação a objeto lá na década de 70 que a gente citou no vídeo anterior. Tá vendo como as coisas começam a se ligar, né? As coisas vão começando a se encaixar dentro da sua mente? Espero sinceramente que você esteja conseguindo fazer isso. Então é isso, ó. Recapitulando, o comer nada são as 6 características de um software orientado a objeto, que são confiabilidade, oportunidade, manutenibilidade, que é difícil de falar, manutenibilidade, extensibilidade, o reuso, né? E a naturalidade. Então, são essas características que estão aqui do lado que você precisa lembrar toda vez que você falar sobre vantagens em se aprender orientação a objeto. Ah, mas Guanabara, qual é a principal vantagem? Aqui do lado. Todas essas características
fazem com que você tenha que aprender orientação a objeto, porque seu software vai ser mais confiável, mais oportuno, você vai conseguir criar partes que qualquer melhoria vai afetar o outro, né, de forma positiva. Se você quiser extensibilidade, colocar coisas novas, você consegue colocar coisas novas de maneira simples dentro do seu software. Se você quiser criar um software, depois criar um outro, e alguns objetos forem semelhantes, você consegue reutilizar ele. Tudo que você puder usar de biblioteca ou de módulos externos, você não precisa saber o funcionamento interno, então é muito natural a programação, teu código fica mais fácil de ler. Ou seja, programar orientado a objeto é uma grande vantagem, sim, e é exatamente por isso que você está fazendo esse curso de orientação a objeto em Python comigo aqui dentro do curso em vídeo. E para a gente não dizer que a gente não treinou, vamos para a área de desafios com mais algumas perguntinhas baseadas nessas 6 características que todo software de orientação a objeto tem que ter. Então, mais uma vez, eu quero te pedir, vai nos comentários e bota as suas respostas para a gente poder conferir o gabarito depois. Você que está aí fazendo o curso de Python, você sabe que o canal do Curso em Vídeo tem muitas outras atrações. Mas você já ouviu falar no Experience Podcast? Pois ele é o nosso podcast e nesse exato momento a gente já conversou com mais de 50 profissionais gabaritados na área. O nosso objetivo é sempre conversar com essa galera que tem mais experiência no mercado para que as soluções que eles criaram inspire você, que é nosso pequeno gafanhoto e está começando a sua caminhada. Então, se você não conhece o nosso podcast, não perca tempo. Procura agora mesmo por Experience Podcast dentro do canal do Curso em Vídeo. Eu tenho certeza que você vai gostar pra caramba. Como na aula anterior a gente foi até o desafio 5, agora nós vamos começar no desafio 6, que é o seguinte, ó. Criei um sistema para uma escola. Ao criar outro sistema para a academia, parte do trabalho já estará feita, pois eu tenho aluno nos dois, ou seja, uma academia tem aluno, uma escola tem aluno, eu posso aproveitar partes disso. Qual dessas características melhor se encaixa nessa historinha que eu coloquei aqui? É a confiável, natural, manutenível ou reutilizável? Essa ficou fácil, né? Depois de tudo que eu falei, eu meio que já te dei até a resposta. Próximo desafio. Desafio 7, nós vamos fazer o seguinte, olha só, se precisar adicionar uma nova funcionalidade ao sistema, consigo fazer isso com grande facilidade. Preciso de uma nova funcionalidade, eu consigo colocar ela de forma fácil utilizando a orientação a objeto. Que característica é essa? Natural, extensível, reutilizável ou oportuno? Coloca nos comentários aí, vamos ter um tempinho para responder, bota aí o desafio 6, a resposta é tal, desafio 7, a resposta é tal. Vamos para o desafio 8, mais uma situação que eu criei aqui. Desafio 8 é, posso desenvolver várias funções que dependem de uma outra ao mesmo tempo se o planejamento for seguido. Já falei isso várias vezes. Eu consigo botar uma equipe toda para trabalhar ao mesmo tempo sem precisar esperar que o trabalho de uma termine para começar o de outra. Que característica é essa? Oportuno, reutilizável, confiável ou manutenível? Bota aí também a resposta nos comentários. O desafio 9 seria o seguinte, o código fica muito simples de ler e de compreender, já que não preciso saber os detalhes de funcionamento ao programar. Esse a gente acabou de falar aí, é uma das características. Que característica é essa? Natural, extensível, manutenível ou oportuno? E aí, o que você responde? E o último desafio, o desafio 10 dessa aula, para a gente poder se despedir, eu posso alterar como uma funcionalidade trabalha e tudo continua funcionando como antes. Eu falei para não confundir, tem duas características que são muito fáceis de confundir. Dá uma lida nesse daí e trocar uma parte sem precisar afetar outras. Que característica é essa? É oportuno, reutilizável, confiável ou natural? Então, ó, dá uma resposta aí do desafio 6 até o desafio 10. Bota nos comentários qual seria a resposta para cada um deles. Combinado? Então é isso, meu querido, é isso, minha querida. Chegamos ao final de mais uma aula. No próximo vídeo a gente vai falar sobre objeto. Efetivamente a gente vai começar a dar nomes aos bois, a pegar os conceitos da orientação objeto. Agora que você já sabe de onde a orientação objeto veio, né? Quais foram as origens, né? Qual foi a necessidade da criação da orientação objeto, como que ela evoluiu, quais foram as primeiras linguagens. Nessa aula você viu as 6 principais características de um software orientado a objeto. Espero que você tenha entendido o porquê você tem que estudar a orientação a objeto, que foi a primeira pergunta que eu fiz lá no início desse vídeo. Espero que esse vídeo tenha te respondido isso. E agora eu espero que você, entendendo como foi a necessidade da criação da orientação a objeto e qual a importância de aprender ela, espero que você esteja preparado, preparada para começar seus estudos em orientação a objeto. E isso começa no próximo vídeo. Beleza? Não se esquece, mantenha-se inscrito no canal, mantenha a sua inscrição lá, mantenha o sininho habilitado e volta toda semana, porque a gente tem aula do curso de Python orientado a objeto toda semana aqui para você.
E não se esquece, avisa todo mundo, avisa os amigos, manda mensagem pelos inimigos, que com certeza isso vai ajudar pra caramba a gente a crescer o canal, a manter as visualizações e ajudar o maior número de pessoas possível. Avisa a galera que já não vem no Curso em Vídeo há um tempão que o curso de Python está de volta. Não esquece disso, ajuda o tio aqui, que o tio ajuda você. Um grande abraço e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau!